Olha só, tá entrando no ar o Acesso Geral, seu programa de entretenimento e cultura aqui da TV Tech, TV Câmara de Jundiaí. Não se esqueça, hein? Canais 24 da NET e também 60.2 UHF-A. Eu tô tão feliz. Outro dia um amigo meu, fui buscar um amigo meu num prédio que ele mora aqui em Jundiaí. Saindo, o porteiro tava assistindo a gente, a TV Tech, pelo canal UHF. Olha que maravilha. Ele falou, o meu amigo falou assim, eu conheço esse moço. Ele falou, esse moço apresentou o Acesso Geral, eu assisto sempre. Eu falei, olha, estamos realmente em UHF, que beleza. Fico muito feliz, sabia? Muito feliz mesmo. Muito obrigado pela audiência. Obrigado para vocês todos que assistem a nossa programação. Já já eu falo das redes sociais também, tá bom? Antes, deixa eu apresentar o meu convidado de hoje. Eu conheci esse meu convidado, porque eu fui fazer uma matéria para o jornalismo aqui da TV Tech, e aí ele contou um pouco da história dele. É o Kleber Correia. O Kleber é atleta de jiu-jitsu e ele foi representar Jundiaí lá na Europa, o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, e ele veio contar um pouquinho pra gente como é que foi esse campeonato. Na verdade, foi a primeira vez dele também num campeonato fora do Brasil e primeira vez viajando para fora do Brasil. Quero saber tudo o que aconteceu. Eu lembro que eu até conversei com o Kleber, ele falou assim, eu falei, quando é que você vai? Ele falou, já tô aqui em Portugal. Eu falei, meu Deus do céu. Tinha acabado de conversar com ele, feito a matéria. Então daqui a pouco ele conta pra gente como é que foi, se ele ganhou ou não a medalha. Eu sei que tem mais um amigo dele que foi junto também, que um outro atleta aqui de Jundiaí que participou. Já já ele conta tudo pra gente, tá bom? Antes, deixa eu falar, então, como eu disse, das redes sociais. Não se esqueça, nós temos várias redes sociais. Temos o nosso Facebook, somos mais de 50 mil, meu amigo. 50 mil pessoas que curtiram a nossa página, muitíssimo obrigado. Então curta lá também, TV Tech Jundiaí. Temos o nosso Twitter. Twitter eu não tenho, vou ser muito sincero, a TV Tech tem. Eu, Márcio Miguel, não tenho Twitter. Muito, já aumentou o número de caracteres? Quanto é agora, Thalia? 280, deu uma dobrada, de 140 para 280. Pouco, eu falo demais. Eu preciso, na verdade, de uma redação. Eu preciso de um Twitter, aquele Plus. Não tem aquelas coisas de telefone celular que tem o Plus, o Beta, não sei o quê? Eu preciso de um Twitter desse, que eu falo doidado. Então o negócio é o seguinte, Twitter também, TV Tech Jundiaí. Temos nosso Instagram eu gosto. Instagram, eu sou rato de Instagram, adoro. Eu tô sem fazer nada, ó, eu abro o olho, posto uma foto do Instagram, gosto. Instagram também, TV Tech Jundiaí. E nosso canal do YouTube também, TV Tech Jundiaí. Tudo TV Tech Jundiaí, tá? É fácil, rápido, certo? E o Kleber tá ali esperando. Kleber, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, bem-vindo ao Obrigado. Acesso. A gente tava combinando já quando, na verdade, fui fazer a matéria com você, né, Kleber? Isso. Eu já falei assim, ó, você voltando lá de Portugal, vai contar pra gente como é que foi essa sua viagem. Isso. Né? E, bom, eu quero saber já da sua viagem, mas vamos assistir a matéria antes? Você Claro, assistiu, né? assisti, adorei, agradeço, muito obrigado, ficou show de bola. Já já vamos comentar sobre ela. Vamos assistir então essa matéria que eu fui fazer lá na academia, como ela se chama? Keisei, Academia de Luta. Academia de Luta Keisei. Vamos dar uma olhada então. Olha só, hoje eu vou pedir a sua torcida, porque o Kleber tá indo para a Europa na próxima semana para poder disputar um campeonato de jiu-jitsu. É isso, Kleber? Isso, exatamente. Explica pra gente como é que vai ser esse campeonato, que cidade da Europa que você vai. Isso, o campeonato, na realidade eu ganhei a seletiva, né? E a seletiva eu consegui ganhar a passagem pro campeonato europeu que vai acontecer em Lisboa. Vai acontecer em Odivelas, né? Em Portugal. E o campeonato vai acontecer durante 10 dias. A gente viaja agora dia 13, sábado, e volta dia 22. É a primeira vez que você vai viajar pra Europa? Primeira vez. E como é que tá a sua emoção para poder viajar pela primeira vez para fora e também por estar indo disputar, né, um campeonato? Sim, é muita alegria, né? Principalmente por ser meu primeiro ano de azul e conseguir uma oportunidade de viajar para fora. Aliás, é a primeira vez que eu viajo para fora, para qualquer lugar, e ainda mais como, né, Portugal. Quanto tempo você já luta jiu-jitsu? Vai fazer 3 anos. 3 anos? Isso. Em tão pouco tempo você já conquistou? Exato. Mas me fala um pouco como é o seu treino, o seu trabalho diário para conseguir alcançar esse campeonato? É um trabalho contínuo, né? A gente todos os dias, né? Geralmente procuro treinar pelo menos 2 vezes por dia, fazer bastante posição.
2 vezes por dia? 2 vezes por dia, E sempre estar fazendo posição extra, né? Trabalhar sempre o meu ponto forte, com o auxílio dos meus colegas, dos meus amigos, do meu professor Felipe, que me ajuda muito também, sempre orientando. E todos os dias tá ali, né? Preparação física também, treino, né? No CrossFit A15, que eu comecei agora há pouco tempo, que é muito importante. Preparação física também é fenomenal, o trabalho deles é muito bom. Eu já tô cansado só de ver. Não fiz nada aqui, já tô cansado. Agora, Kleber, eu acho importante a gente falar um pouco que, claro, você disse que ganhou a passagem, mas você tá indo por conta própria também. Isso, por conta própria. Na realidade, eu só ganhei a passagem, né, em si. Mas passaporte, hospedagem, inscrição de campeonato, carteirinha, foi tudo do meu bolso. Para você que está começando, arranjar um patrocínio é mais complicado? Como é que você vê, você que está nesse meio do esporte, como é que você vê essa busca por um incentivo também? No começo, principalmente faixa azul, faixa roxa, tem uma dificuldade grande com o patrocínio, né? O incentivo em si. Você consegue alguma coisa, geralmente, quando você chega na faixa preta ou quando você vai dar aula, que você consegue ter um retorno e um incentivo. Caso ao contrário, nas faixas menores, é mais difícil. Bom, desejo sucesso para você, boa sorte no campeonato e eu espero você lá na TV para contar pra gente e levar a medalha de campeão. Legal, obrigado. Eu agradeço a oportunidade de vocês também. Tá aí então, Kleber tá aqui, né? A gente falou, espero você na TV para falar e para levar para trazer a medalha. Trouxe a medalha, Kleber? Infelizmente não. Infelizmente não trouxe. Não trouxe, mas de experiência foi fenomenal e ano que vem estamos lá de novo. Agora me explica uma coisa, você estava falando a gente já vai falar da Europa, eu quero saber tudo o que rolou por lá, mas estava falando dessa coisa da faixa azul. O que é a faixa azul? Quantas faixas tem? Como é que funciona o jiu-jitsu? Então, na realidade são no total a branca, azul, roxa, marrom e preta. Dependendo do critério de alguns professores, eles dão os graus. Em todo o campeonato é separado por categoria, peso, idade e faixa. No meu caso, eu luto na faixa azul, categoria adulto, que é de 17 a 29 anos, 30 anos, e no meu peso, que é até 70 quilos, né? O Júlio, por exemplo, ele também é faixa azul, porém é master, que é de, se eu não me engano, é de 30 a 38 anos. Então, mesmo as cores, elas têm as categorias dentro todas. De cada cor, na verdade. Isso. Cada faixa tem o seu respectivo peso e a sua idade, né? Tá, então você então só recapitulando que eu estou tentando entender aqui também. Faixa branca, depois a faixa azul. Depois... a roxa, marrom e a da esperada preta. A esperada preta. Você falou de idade. Para você chegar na preta, como é que acontece? Você tem uma idade também ou você consegue ela antes? Depende de quanto você treina? Isso, é como eu disse anteriormente, depende muito do professor, mas a idade mínima para pegar preta é 18 anos, né? Tem que ser adulto. Dependendo da sua idade que você começa a praticar o jiu-jitsu, as faixas mudam um pouco, né? Você não vai direto para azul, você passa ainda pela amarela, pela laranja, verde, e depois, quando você completa 16 anos, você pega azul. Mas no meu caso, como eu já comecei um pouco mais velho, então eu vou direto da branca para azul. Ah, tá. Entendi agora. É mais ou menos, gente, pelo amor de Deus, vocês me perdoem se eu não souber, porque eu posso estar falando bobagem. Mas é mais ou menos como um karatê? Porque karatê também tinha faixas, né, em várias cores, né? Isso, mais ou menos. Mas saía mais ou menos essa linha, né? É um pouco mais parecido com o judô. Tá. Porque, na realidade... judô, na verdade, acho que é, né? Isso. O judô que tem as cores? Isso. Karatê não tem? Não, o karatê também tem. Também tem. Só que a sequência do karatê é um pouco diferente, né? Tá. Do judô ele é mais próximo porque o jiu-jitsu ele é uma ramificação do judô. Ele veio né? Muito tempo atrás. A base dele mesmo é o judô. A base é o judô. Agora, uma coisa muito engraçada, no dia que eu fui fazer essa matéria, eu fiquei olhando muito vocês lutando ali ou fazendo uma performance enquanto eu estava gravando. E é muito engraçado como parece uma dança o que você tem que fazer. Parece tudo muito coreografado. Nesse sentido que eu acho que parece uma dança. Na verdade, é tudo uma coreografia mesmo. Vocês têm a maneira de pegar o adversário. Como é que funciona isso? Assim, o jiu-jitsu, ele é uma arte marcial, né? Ele não chega a ser igual a capoeira, porque a capoeira, a base dela é como se fosse uma dança, né? Tem um berimbau, tem uma música, e nisso o jiu-jitsu é mais luta mesmo. Então, muitas vezes os movimentos acabam não sendo muito, né,
Tanto que tem luta em campeonato, que geralmente a luta ela é bem parada, né? Não é tudo muito preciso, então você não sabe o movimento que você vai fazer ali. Não. Na realidade, assim, tem os movimentos que a gente treina diariamente e a gente tenta impor eles durante a luta, né? Ah, tá. Em alguma oportunidade, algum erro do adversário, a gente tenta aplicar o golpe que a gente treina diariamente. Mas não chega a ser uma dança, não é uma dança. Não, né? eu não falando que é uma dança. O que eu fiquei muito impressionado enquanto eu estava gravando é que eu achei tudo muito coreografado. Então, os movimentos que você estava fazendo ali enquanto você lutava com os seus adversários, tudo parecia muito uma coreografia. Por isso que eu fiz essa comparação com dança. Não falei que jiu-jitsu é uma dança, pelo amor de Deus, gente. Mas é que parece muito uma coreografia. É a maneira de você se jogar, é a maneira de você colocar o braço, de passar por cima. Sim. Por isso que eu achei tudo muito coreografado. Os movimentos, né, por a gente treinar todos os dias, quando a gente vai fazer alguma demonstração, alguma coisa, a gente consegue ter, né, essa habilidade de sincronizar todos os movimentos e de ficar de uma forma legal, né? Mas geralmente na competição é difícil, né? Porque ali o que o oponente vai fazer, o meu objetivo é não deixar ele tentar executar o que ele sabe, né? Como que é? Explica para quem não sabe como que funciona, inclusive eu, como é que funciona o jiu-jitsu? Quanto tempo vocês têm, né, de prova e o que você tem que fazer? Qual que é o seu objetivo mesmo do jiu-jitsu? O jiu-jitsu, como eu disse, depende da categoria, cada faixa tem o seu tempo e a idade também, né? No meu caso, são 5 minutos pela federação, que é a principal, que é a CBJJ. São 5 minutos e a luta ela pode acabar de duas maneiras. Ou finalização, que é a submissão onde o oponente ele bate, né, que é por finalização, algum estrangulamento, ou por pontos, né? Cada movimento daquele que você viu, se eu estabilizo, ele vale uma pontuação, que no final ela é calculada se não tem finalização. Aí o juiz ele dá a vitória para quem pontuou mais, ou então para quem finalizou. E eu tenho 5 minutos para isso. Você só tem 5 minutos, tipo, não tem segundo tempo, terceiro tempo, são 5 minutos só, com pausas? Não. Também não? Existe uma federação, a ACBJJ, que é uma outra federação da Rússia, que ela agora veio com uma proposta diferente. A pontuação dela é diferente, não tem vantagem. A luta não foi resolvida em 5 minutos e ela continua com empate, você tem o Golden Score, que é 1 minuto. Que aí o juiz ele decide dentro desse 1 minuto quem atacou mais. É como se fosse um tempo, uma prorrogação do futebol. É 1 minuto de prorrogação que você tem para tentar decidir a luta ali nesse último momento. Isso. Mas é em exceção, né? É essa federação que está vindo com essa nova... Com essa nova regra. Isso, exatamente. Agora, deixa eu entender uma coisa também, eu tô tirando todas as minhas dúvidas. Você falou que é derivado do judô, o jiu-jitsu, e o UFC, ele quase chega a ser também, o UFC é derivado do jiu-jitsu também, ou não tem nada a ver? O UFC, né, que no caso seria o MMA, ele é uma junção de todas as artes... O UFC é o nome do evento. Do evento. Olha eu aqui, MMA então, minha gente. É MMA o nome do esporte. O UFC ele é um evento, um grande evento que tem essa junção, né? Mas na realidade é MMA. E o MMA ele faz esse agrupamento. Por exemplo, tem um atleta, ele é especialista em jiu-jitsu, ele é muito bom na trocação e, né? Então ele acaba juntando. E ele junta, por exemplo, o jiu-jitsu com a trocação e faz um treinamento específico para poder, num evento, num show, ele poder também uma luta. Só que aí vale tudo, né? Vale queda, vale trocação, jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, na realidade, que antigamente era o vale tudo, ele era muito... Na verdade, ele foi criado pelos Gracies, né? Ah, pois é. O Vale Tudo, então, o jiu-jitsu surgiu do Vale Tudo? Da família Gracie? O Vale Tudo surgiu do jiu-jitsu. Porque... o Vale Tudo surgiu do jiu-jitsu. Isso, porque o jiu-jitsu antigamente, eles tinham muito, como posso dizer, né? Eram vários atletas que eles praticavam, por exemplo, só aquelas artes marciais, só elas. Aí veio com essa ideia de juntar, fazer essa junção de atletas. Por exemplo, o jiu-jitsu contra o boxe, o Muay Thai contra o jiu-jitsu. E nisso eles fizeram esse evento, né? Que era o Vale Tudo. Ah, tá. E aí com o tempo foi melhorando, porque no começo era complicado, né? Porque como não tinha muita regra, eles não tinham luva, às vezes não tinha proteção, era só até o oponente bater e acabava machucando. E nisso foi se organizando, foi melhorando e que surgiu hoje em dia o UFC, que tem muitas regras, né? Pro
Para um atleta chegar lá, ele tem que passar por um processo, tem que ser muito bom, ser contratado por evento, e aí ele começa... Ele é contratado pelo evento e lá ele vai fazer o show, né? A demonstração dele. Agora, me tira uma dúvida que eu fico muito... Não sei, eu fico meio assim quando eu assisto uma luta, um jiu-jitsu, um MMA, alguma coisa dessas. Vocês acabam se machucando muito? Porque eu vejo, por exemplo, MMA, eu vejo, né? Eu sinto muita violência. As pessoas falam assim, não é um esporte violento, é um esporte também. O jiu-jitsu, você falou dessa coisa do estrangulamento, acaba sendo um esporte violento? Você se machuca? Você tem lesões? Como que é para o atleta esse tipo de esporte? Então, o jiu-jitsu, eu diria que ele machuca muito. Todo esporte de alto rendimento, geralmente, você tem um risco de lesão maior, né? Porque você treina como em alto rendimento, então, todos os dias ali. Só que o jiu-jitsu em si, eu particularmente considero ele menos violento do que os outros esportes, por exemplo, como o Muay Thai. Porque o jiu-jitsu não tem soco, né? Não tem cotovelada, é com kimono e é finalização. Então, a partir do momento você pode bater. Agora, por exemplo, o Muay Thai, as lutas de Muay Thai, por exemplo, que acontecem na Tailândia, é chute, é soco, né? Mutas vezes sai meio clube sangue. da luta, né? Aquela coisa do Brad Pitt lá. Exatamente. Nem tanto também, mas mais ou menos isso. E o jiu-jitsu, ele já está começando a ser bem organizado e os eventos hoje em dia tem muitas regras, né? Então você não pode fazer nada que não seja aquilo. Por exemplo, o judô que a gente conhece que tem nas Olimpíadas, né? Ele tem muitas regras e o risco de se machucar durante a luta é bem menor. Porque você tem, né? Você tem um kimono, uma vestimenta, e tem uns movimentos que você segue. Então, o risco de se machucar durante uma luta é menor. Tá vendo, gente? Eu acho ótimo isso para tirar dúvidas, porque eu, na verdade, conheço muito pouco. E eu acho que são esportes que a gente assiste, a gente começou a conhecer. O MMA, por exemplo, é um esporte muito novo, né? Sim. Ainda. A gente tá meio se adaptando a ele. A gente começou a conhecer por causa do Anderson Silva, né? Que levou o nome do Brasil lá para fora. Acho que o maior nome, na verdade, claro, tem outros, mas foi o que trouxe o esporte mais para cá. E eu acho que tudo começa a ficar muito parecido e é legal a gente trazer alguém aqui para a gente tentar entender como funciona. Não é um programa sobre esportes, mas eu acho importante a gente falar também sobre isso, né? E mostrar como é que funciona. Sim, sem dúvida. Inclusive, é muito bacana isso porque o Brasil está precisando disso mesmo, né? De falar um pouco mais sobre esportes, porque o esporte não só para quem compete, mas ele também serve com uma outra proposta, né? Que, por exemplo, tirar crianças da rua, por exemplo, e dar para elas algo, uma atividade para fazer durante o dia. Eu mesmo, por exemplo, eu comecei no projeto social e hoje em dia estou engajando nisso como profissão, né? Você começou no projeto social? Sim, comecei no projeto social em Itatiba, que era onde eu morava, né? E lá a prefeitura ela dava um projeto social de taekwondo e jiu-jitsu. E aí eu comecei no taekwondo, antes eu já fazia judô, mas o judô parou e eu fui pro taekwondo. E nisso que eu comecei a tomar gosto, né? E aí um professor, na época que eu fui brincar de treinar MMA, que era uma academia e ele me aconselhou, procura o jiu-jitsu, que ele é a base pro MMA, né? Pros eventos que tem. A luta, ele diria, mais completa, né? Em termos. E aí que eu migrei para lá, e aí era um projeto social, o professor me apresentou ali o que ele conhecia, e quando eu mudei para Jundiaí, que eu tive uma outra visão, conheci o Felipe, que atualmente é meu professor, e seguindo um caminho profissional mesmo, né? Mas foi lá que eu comecei. Como a gente falou na matéria, eu acho, já que você está falando dessa ideia do projeto social também, né, que é super importante, a gente falou sobre patrocínio, né, e como o patrocínio é importante e como ainda as pessoas, talvez, posso estar falando uma bobagem, não vejam o esporte como uma profissão. Né? Às vezes as pessoas acham que o atleta, aquela não é a profissão dele, que ele tem uma outra profissão e que ele vai fazer aquilo por hobby. E não é assim que funciona, né? Não, com certeza não. A sociedade, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, né? Eu digo mais no Brasil, elas têm essa mentalidade, né? Que profissão geralmente é só quando você faz uma faculdade, você se forma, né? E segue o padrão. Mas não, o esporte, ele sempre foi, né? Já temos esportes olímpicos, e ele está tomando uma proporção muito grande. E tem pessoas, por exemplo, como eu, que transformam isso como o seu trabalho, né? Porque é o meu trabalho, é o que eu escolhi, né? E lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, já tem muitos patrocinadores grandes que estão incentivando e investindo
no esporte, inclusive no jiu-jitsu, né? Que não é um esporte olímpico, precisa ainda de uma organização maior para se tornar um esporte olímpico, mas que eles já estão com uma visão bem maior, né? Uma visão diferente, e estão investindo em atletas para aí poder alavancar e... É diferente, né? E Sim. seria muito bom se os patrocinadores não investissem só em futebol, em jogadores, e investissem também em outros esportes. Sim. Eu acho que as Olimpíadas aqui, que foram realizadas aqui no Brasil deram um up também nisso, deram uma ajuda para os atletas, né? Mostrando outros atletas, outros esportes que a gente nem conhecia talvez, né? Isso. É muito interessante o que você falou, que tem uma federação, que é a UAEJJ, que é dos Emirados Árabes, um sheik, e ele está tornando o jiu-jitsu muito parecido, né? Ele faz os eventos, vai ter um agora, dia 24, e todos eles, o principal deles acontece na Arena Carioca, no Rio de Janeiro. E a estrutura do evento é privado, o evento é dele, mas assim, a estrutura é fenomenal. Você entra lá dentro e você fala, isso daqui é como se fosse as Olimpíadas, né? Foi lá, inclusive, que aconteceu. Shake, né, gente? Shake, né? A pessoa tem um dinheirinho ali guardado, um negocinho ali. Sim, e é fenomenal. E o Mundial deles que acontece lá em Abu Dhabi, né? Que maravilhoso. Sim, muito bom. Os atletas estão indo rumo a isso, rumo a esses eventos que valorizam o atleta. Kleber, eu vou chamar um intervalo, a gente já passou do tempo, na verdade, e no próximo bloco você fala sobre a viagem. Perfeito, tá bom? Falar combinado. o que aconteceu em Portugal, como é que foi para você, sua primeira viagem para o exterior também? Pode ser? Combinado, Então olha fechou. só, Kleber Correia, meu convidado de hoje, atleta de jiu-jitsu, não saia daí bem rápido, a gente já volta. Estou de volta com o Acesso Geral, meu convidado de hoje é o Kleber Correia, atleta de jiu-jitsu aqui de Jundiaí, e ele foi para a Europa, foi para Portugal, no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. Kleber, primeiro eu quero saber, foi sua primeira viagem internacional? Foi, minha Como é primeira que foi viagem. essa experiência para você? Para mim, foi fenomenal, e com aquele gosto de quero mais, né? Porque, assim, eu nunca tinha viajado, inclusive pro esporte, né? E chegando lá, eu tive uma visão também completamente diferente, né? Porque viajar para fora, assim, em esporte, você conhece pessoas que já estão engajadas no meio, que já vivem disso né? E é um mundo, assim, fenomenal. Para que cidade de Portugal você foi? Odivelas. Odivelas? Isso. Fica a mais ou menos quanto tempo de Lisboa, você sabe? Bom, de carro fica coisa de 10 minutos. Ah, é do lado, é bem do tranquilo, lado, é um bairro. É um bairro, é próximo, muito próximo. Na realidade, uma outra cidade, na realidade, sai de Lisboa, e agora? Mas é por ali, né? É por ali, tá ali perto, é o que importa. perto. É perto de Lisboa, então, a cidade. Isso. E como é que foi o campeonato? Foi assim, a primeira luta eu ganhei, né? Ganhei de 7-0, e a luta eu acabei perdendo por um erro bobo, né? Mas, fora isso, foi fenomenal. O Julião, né, foi campeão peso absoluto, e foi muito bom, assim, a gente conseguiu... Você foi num campeonato muito grande, né? Como é que foi essa experiência de participar? Porque você saiu de Jundiaí e foi para um campeonato europeu de jiu-jitsu, né? Isso, é. E aí é aquela coisa grandiosa, é diferente. Você está num país que não é o seu, com pessoas diferentes, apesar da língua ser, claro, super parecida, quase igual. É diferente, né? Tudo é diferente. Sim. Como é que foi para você absorver tudo isso? Assim, eu procurei absorver o máximo possível, né? Tentei conhecer o máximo de pessoas que eu pude também. E eu tive experiência, eu consegui ter contato com pessoas da Espanha, Barcelona, Alemanha, americanos também, tem muito, né? Porque ali no ginásio, esse campeonato, ele chama muita pessoa de fora. Então vem, nossa, pessoas de todos os lados, né? Principalmente da Europa, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Inclusive, meu professor também, né? Que ele já foi para lá, foi campeão. Ele já conhecia algumas pessoas de lá e apresentou pra gente também, né? Pra mim e pro Julião. E lá no ginásio a gente conseguiu ter esse networking, né? Assim que eu posso dizer, de pessoas assim. Foi muito bom. É isso que eu ia te perguntar. Essa relação entre os atletas de diversos países, para você acaba sendo uma coisa super válida? Vocês trocam informações, vocês têm visões diferentes do esporte também? Sim, com certeza. É aquela coisa, né? Juntos somos mais fortes, unidos, né? E a gente tem muito isso, né? Eu percebi que eles lá fora, eles acolhem muito. E o Brasil, ele tem, né? O jiu-jitsu aqui, ele é um pouco mais forte, né? Os Estados Unidos, a galera que tá lá, eles estão se... Mas essa união, assim, troca de conhecimento é muito grande, assim, né?
técnica, é muito Mesmo grande. sendo o mesmo esporte, com as mesmas regras, é diferente? Cada um vê de uma maneira? Vocês conversam sobre isso? Ou não? É tudo muito parecido? Sim, sim. Cada lugar tem o seu ponto, né? Eu diria, o seu conhecimento a acrescentar. Mas é bem parecido, né? Porque o jiu-jitsu em si, ele é um só, você pode... sim. São conhecimentos diferentes, mas que entre eles se conversam. Se conectam. Isso, se conectam. Sempre se conversam. E agora para 2018, o que você está planejando para esse ano que está começando, né? Na verdade, tem primeiros meses ainda. O que você está planejando para esse ano? Então, agora vai ter em março, vai ter a primeira etapa, né? A primeira, segunda e terceira etapa do Paulista. E, inclusive, é por ele que eu consigo a seletiva, que ano passado eu fui campeão do ranking e consegui disputar a seletiva. Então, disputar a primeira, segunda e terceira etapa, Paulista fechado, o brasileiro em abril, brasileiro, né, foco além da... O brasileiro, o bicho é como se fosse europeu, só que aqui. Também vem muita pessoa de fora pra cá, né? E, cair em todos os campeonatos pra dentro, me preparar para ano que vem voltar de novo e não só para a Europa, né? Mas para o Mundial que acontece na Califórnia, que aí é... Muito bom. Quando vai ser? O brasileiro? Da Califórnia. Da Califórnia vai ser, se eu não me engano, vai ser em maio, em março. Desse ano? Isso, desse ano, Mundial. Tá. Mas o Mundial ainda para esse ano não, né? O meu foco agora é a primeira, segunda e terceira etapa, Paulista, né? De novo que eu fui campeão paulista, ser campeão esse ano. E o brasileiro. O brasileiro no Brasil é o maior. E muito aí... bom. Entrar fundo lá e... Com força total. Com força total. Kleber, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. No programa. Desejo muito sucesso para você. Obrigado. E volte para contar sempre novidades para a gente aqui. Sim, com certeza, claro. Principalmente depois do brasileiro. Com certeza, vai trazer medalha aqui pra gente, pra Jundiaí. E olha só, vou ficando por aqui, lembrando você de casa que eu tô de volta amanhã. Eu espero você aqui no Acesso Geral, tá bom? Um abraço, um beijo, até mais, tchau.